Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu quero aqui fazer uma meditação com vocês. A mulher de Deus e a assassina. Dentro dessa questão, eu quero ler um texto para vocês, Êxodo capítulo 1, versículo 15. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus, não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida, pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Meus filhos, nós estamos na geração mais assassina que existe. 10% dos homicídios que existem no mundo situa-se no Brasil. E para aumentar esta situação de gravidade, de assassinato, existe aí um grupo feminista e um governo que acha que o poder da vida e o poder da morte está na mão do ser humano, está na mão do governo, está na mão daquelas que acham que pode matar, porque, por exemplo, o Zika cria lá aquela enfermidade microcefalia, entre outras coisas. Mas aqui o que eu quero comentar com vocês é que José, no capítulo 1 de Êxodo, versículo 6, fala que José e todos os irmãos dele tinham morrido. O povo de Deus crescia e se multiplicava, e com os anos entrou um faraó que não conhecia a história de José. E na verdade não é por falta de ouvir falar de alguma maneira, é que na verdade ele não se importava com aquilo que um hebreu, com aquilo que o povo de Deus tinha sido de bênção para ele. Ele se importava que agora ele está no governo, como muitos nessa exemplo na nossa nação, acha que está acima da lei, não vai depor, não vai isso, não vai aquilo, e o seu partido quer fazer protesto, quer impor na vida dos outros. Mas enfim, aí de repente esse rei fala assim para as pessoas: vamos usar de astúcia, de habilidade, de engano, e levantou capataz para impor mais fardos pesados nos filhos de Deus, fazendo os israelitas construir cidades, construir depósitos para ele, e aumentando o sofrimento do povo de Deus. E quanto mais ele fazia isso, mais o povo de Deus se multiplicava, até que um dia ele chamou essas duas parteiras egípcias, que nós começamos a ler do versículo 15 para frente de Êxodo 1, Cifra e Poá, e disse assim: ó, quando elas estiverem lá na cadeira gemendo por aquilo, já dá um jeito de matar os bebês. Em outra tradução, mata no ninho essa raça, mata no ninho essa cria, querendo impedir, porque ele tinha medo. Ele pensava assim, aquele rei, que se houvesse uma guerra e tivesse na mente dos judeus se libertar, quando os inimigos atacassem, eles faziam uma rebelião interna também, somada à externa, destruía eles. Então, essas duas parteiras temeram ao Senhor e não fizeram aquilo. E aí ele chamou elas e perguntou: por que acontece isso? Ele falou: as parteiras são vigorosas. Quando vem a contração em outra linguagem, elas já são fortes e põe a criança para fora, praticamente não depende de nós. Apesar de terem, vamos dizer, contado esta mentira, por temor, por não querer ser assassinas. Então, aí, nesse contexto, você vê que, então Deus as abençoou. Deus visitou até a casa delas.
O que as mulheres feministas não entendem é que um abismo puxa a outra. Uma vez que o ser humano acha no direito de eliminar uma vida, automaticamente ela não sabe regras espirituais. E também não importa. E temos um governo que não sabe regras espirituais, a não ser das suas instituições secretas e dos seus pactos. Mas temos também lá homens e mulheres de Deus na política brigando pela vida, porque sabe o gênese, o início de tudo, o princípio de todas as coisas, que é de Deus Pai. Tanto é que tudo que a palavra afirma é uma verdade. Deus dá a vida e Ele tira. E não fica ninguém para contar a história. Quantos políticos conhecemos que seja por velhice, ou seja por fatalidades, enfermidades, o que seja, já partiram. E essa geração que está apoiando lei também passará. Mas observe, o problema era que o povo de Deus estava se multiplicando. E para oprimir o povo de Deus, o faraó de momento tem querido também aumentar leis para contradizer, para oprimir, aumentar o sofrimento e forjar essa igreja de portas abertas a abrir mais ainda, tipo casamento homofetivo e entre outras situações. O que eu queria te dizer era que isso, duas egípcias, irmãos, duas símpias, temeram ao Senhor, Poá e Cifra. E aí eu quero terminar falando para você que é ungido. Quando o faraó não conseguiu matar quando nasceu, ele falou, então quando nascer, vai lá no ninho, joga no rio. Foi uma ordem dada. Os egípcios, automaticamente, quando se pede uma coisa, o rei dá presentes. Para quem faz isso, soldados vinham, jogavam no rio, e virou um problema para eles. Então, já que as hebreias, e eu quero pensar assim, essas duas egípcias, Cifra e Poá, eu imagino que era chefe das parteiras, porque elas iam e faziam chegar atrasado, não tinha só duas. Outras parteiras podem até ter feito isso, elas não fizeram, e eu acredito, que elas eram parteiras comandantes, porque estava atrapalhando a situação de tal maneira que o povo de Deus crescia de maneira fenomenal. Então, o que era isso? Porque Faraó sabia que o povo de Deus estava se multiplicando, e ali no meio, o inferno sabia que estava nascendo, um deles poderia ser a promessa já feita aos antepassados, que viria um libertador para o povo de Deus. Então eu quero te dizer assim, olha, poderia estar nascendo um libertador, poderia estar nascendo um ministro, e se você escapou da morte quando nasceu, em situações da vida, jogado nas águas da vida, você escapou, não é por acaso, é porque Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus quer você vivo, eu e você, com tantas percas, danos, lesões, traições, tantas coisas absurdas. Mas nós estarmos em pé não é por acaso, é vontade de Deus. Outros escapou de incidentes, de acidentes, de tentativas de assassinatos, de outras maneiras, ainda que não foi por aborto. Mas também é um alerta a você, mulher de Deus, que está ficando moderna, toma cuidado. É um recado para você, feminista, que acha que porque você abortou de um marido, de um namorado, ou de uma situação indesejada, agora você deve fazer campanha em prol disso. Não quer, mata. Você dará conta diante do Senhor, e nós que somos cristãos verdadeiros, vamos batalhar pela vida, porque a vida está no comando de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a minha, tua casa, que Deus abençoe as pessoas que têm lutado com leis, que é atentado à vida. Eu acho interessante pessoas como governadores no Brasil, presidente e outras situações vindo falar de guerra lá fora, que tem que acabar com isso, aquilo, apoiando leis de assassinatos dentro da nossa nação. E a você, cristão, que está ficando moderninho, dizendo que pode isso, pode aquilo, duas símpias temeram ao Senhor. Eu espero que você também tenha juízo e tema ao Senhor, porque a palavra diz que Deus trará todas as coisas, até aquilo que está encoberto, quer seja mal, quer seja ruim. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, e que o espírito do homicídio e do assassinato caia por terra, em nome de Jesus.